Para você viver os seus sonhos e atingir as suas metas, primeiro você precisa cuidar de se proporcionar as suas necessidades diárias. E nós temos 5 grupos de necessidades diárias, em percentuais diferentes. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa encontra atividades diferentes para conseguir se nutrir dessas 5 atividades. E por que é importante olhar primeiro para o seu dia a dia para depois pensar, ou pelo menos para ter uma base maior, uma energia maior para atingir os seus objetivos? Imagine alguém que gosta muito de chocolate. Se essa pessoa comer chocolate o dia inteiro, daqui um pouco vai enjoar e vai dizer que não quer saber de chocolate e não vai ter nenhum outro referencial do que poderia se alimentar ou de que poderia também sentir prazer no gosto da comida. E esse enjoo desse excesso de chocolate vai fazer com que ela não tenha disposição para várias outras atividades da vida. É mais ou menos assim que funciona esses 5 conjuntos que eu vou explicar no decorrer desse vídeo para te ajudar a identificar se você está equilibrando ou não as suas necessidades diárias, mas não tem nenhuma relação com comida. Funciona da seguinte forma: a maneira como você precisa ter uma rotina hoje, ela está muito próxima à sua experiência de vida nos primeiros anos, lá na sua infância. Todos nós, até os 7 anos, nós conseguimos aprender o básico para sobreviver. E esse básico pode ser resumido em conseguir lidar com situações de rejeição, de abandono, de manipulação, de humilhação e de traição. Para cada uma dessas situações, nós descobrimos uma maneira, pelo menos uma maneira, às vezes várias, uma forma de lidar com isso. E hoje, como adultos, nós tendemos a fazer da mesma forma que aprendemos lá na infância. É como se todos os dias, ao acordar, você acordasse com 100% da sua bateria. Só que são 5 baterias, em percentuais diferentes. Então, se você não usa aquela bateria que você tem um percentual menor, no decorrer do dia vai piscar um alerta dizendo: opa, não está usando aquela habilidade que aprendeu e que foi importante para sobreviver. E isso se manifesta com você querendo fazer uma coisa, mas perdendo o foco. E esse perder o foco é o alerta no teu inconsciente de que você tem que usar aquela outra habilidade que até agora não usou, ou então pode ser também falta de paciência, uma falta de vontade de ter o que fazer. Por quê? Porque você já exagerou fazendo muito aquilo que você gosta, que tem uma afinidade, tal como comer o chocolate, mas você já fez demais. E aí isso te deixa também, de uma certa forma, agindo diferente do que gostaria. Então, saber disso e conhecer os percentuais ajuda tanto a identificar quais atividades você pode acrescentar no seu dia a dia para que te dê mais foco ou para que você não repita padrões que você já entendeu que não precisa repetir, mas que no impulso, quando você vê, está fazendo da mesma forma, e
também ajuda a você ter mais energia para qualquer atividade ou para qualquer objetivo que você queira. E como que você descobre esses percentuais? Vamos imaginar que quando você nasceu, você tinha todas as possibilidades na sua frente. Você tinha uma mata virgem para você explorar. A cada situação marcante que você viveu, você registrou. Opa, aconteceu isso, não gostei, mas sobrevivi agindo de uma determinada forma. Desenvolvi uma determinada habilidade a partir deste problema que apareceu. E aí você abre um clarão ali na mata. Quando você passa por uma situação igual ou parecida, sem que você pense, você vai acabar repetindo o mesmo comportamento. Porque não tem sentido pensando em sobrevivência, não tem sentido perder tempo, perder energia, pensando uma outra alternativa, se você já descobriu que tem uma maneira de sobreviver fazendo de uma determinada forma. Então, quanto mais vezes a mesma situação vai acontecendo, maior fica o clarão naquela floresta de mata virgem. E você teve mais ou menos até os 7 anos para abrir esses clarões. E vamos falar que são 5 caminhos que você tem ali naquela mata virgem. Vai ter Eles podem ser 5 mais ou menos parecidos, mas pode ter uma grande diferença. De repente, num tem uma avenida que você deslancha e vai muito rápido e é muito fácil andar. E tem outros que ainda estão com umas ervas daninhas, é um caminho estreito. Então, qual é a tendência? O que eu gosto é andar nessa avenida, é aqui que eu vou muito rápido. Só que se você não anda também nos caminhos mais difíceis, se você não utiliza as habilidades que já precisou um dia, isso abre o alerta lá no seu cérebro falando, opa, já precisou disso para sobreviver, não está usando, vamos puxar o freio nessa avenida para olhar para esses caminhozinhos aqui que não são tão agradáveis, mas que são essenciais, ou pelo menos que já foram essenciais para conseguir sobreviver um dia. Então, a partir disso, conhecendo esses percentuais, você consegue identificar quantas horas por dia você aguenta fazer determinadas atividades e a partir de qual momento é mais seguro você intercalar com outras atividades. E isso faz muita diferença no seu bem-estar, na sua relação com as outras pessoas, porque se antes você sabia que tem uma tendência a agir de uma determinada forma e você não quer repetir com isso, se você está num recurso, se você já usou todas as habilidades no decorrer do dia, pelo menos um percentual pequeno, você tem fisiologicamente mais condições de parar, pensar e agir do jeito que você definiu que você quer, mesmo sendo contrário ao que você aprendeu na infância. Agora, se você se sobrecarrega fazendo muito um determinado grupo de habilidades, usando muito um tipo, e depois, quando precisa, você não vai ter aquilo ali para mudar um padrão de comportamento, isso fica ruim, né? Isso acaba te prejudicando. E é dessa forma que esses percentuais acabam te ajudando. Como que eu já vou falar exemplos de habilidades, mas antes eu quero te dar os 2 exemplos principais de como que isso pode ser usado.
Quem tem certificação como eu nessa técnica que se chama análise corporal, o que essas pessoas fazem? Quando você marca um atendimento, a pessoa conversa com você, vai montar um gráfico a partir do formato do seu corpo, porque tem 6 áreas do corpo que não mudam de acordo com se você envelhece, se engorda ou se emagrece, e você recebeu um formato de corpo que te ajuda a economizar energia. Não tem sentido uma criança que passou a infância toda na frente de uma tela ganhar o corpo de alguém que precisa fazer muito exercício, um corpo com músculos, com grande habilidade física ou com grande coordenação motora. A criança passou a infância toda sentada na frente de uma tela, a vida adulta vai ser mais confortável se for sentada na frente de uma tela. Da mesma forma, uma criança que passou a infância toda brincando, correndo para cima e para baixo com outras crianças, não tente colocar na vida adulta essa criança isolada de pessoas ou presa dentro de um escritório. É por isso que durante a infância é bom ter diferentes vivências. Mas voltando lá para o atendimento. Quando é feito o atendimento, nós olhamos o formato do corpo da pessoa e dizemos para ela quais são os percentuais que elas têm nesses 5 grupos. E aí responde-se toda e qualquer dúvida que a pessoa tem a respeito do seu comportamento. E se houver algo pontual que está incomodando muito, novos atendimentos são marcados. A forma como eu trabalho, primeiro eu peço, e aí eu fiz dessa forma para respeitar o meu jeito de ser, né, que é algo que eu ensino. Nos atendimentos eu também faço. Eu preciso de silêncio para conseguir me concentrar e fazer a análise corporal. Para mim é muito difícil conversar e ficar fazendo análise, e eu também não gosto de imaginar ficar ali 20 minutos. Quando fizeram análise corporal comigo foi muito ruim para mim. Foram quase 20 minutos da pessoa olhando, né, e fazendo a análise, mas eu ficava pensando, poxa, tem 1 hora de conversa e 20 minutos foi nisso. Então, eu faço a análise antes do atendimento, com base em vídeos e fotos. Por que fotos? Porque se você fez harmonização facial ou algum outro procedimento estético, eu preciso ver antes. Também preciso ver sem maquiagem, e se você tiver barba muito grande, eu preciso ver o formato do seu maxilar. Essa é das pontuações, é o formato do maxilar. Então, nesse sentido, a pessoa chega para o atendimento para conversar comigo durante 1 hora. Eu já fiz o trabalho da análise antes. E nessa conversa, o que eu percebi já nos primeiros atendimentos é que quando eu explico, muita gente fica sem dúvida alguma e consegue entender por que age de uma forma diferente daquela que gostaria. E aí sobra tempo de consulta. Então, o que eu tenho sugerido para as pessoas? Que elas me tragam a rotina delas. E aí, com base em cada uma das atividades, eu já aponto qual grupo que está sendo usado. Porque você pode usar de 1 a 3 grupos numa única atividade. E assim, quando eu falo atividade, às vezes a pessoa traz reunião. Só que é completamente diferente uma reunião com um cliente novo, uma reunião com o chefe ou uma reunião com colegas de trabalho. São habilidades diferentes que estão envolvidas. E é essa percepção que vai fazer diferença na hora que você consegue, na hora que você entende, você passa
a organizar melhor, ou mudando a ordem das atividades que você faz durante o dia, ou acrescentando novas atividades. Por exemplo, uma pessoa que precisa conversar 6 horas por dia, porque isso está ali mostrando no gráfico dela. Se ela não fala essas 6 horas mais ou menos todos os dias, quando chega de noite, depois do trabalho, vai querer conversar com quem estiver na frente, ou vai compensar essa falta de nutrição de conversa com comida. Então, o que ela precisa fazer? Se as outras pessoas da família ou com quem ela convive não têm essa mesma necessidade de conversa, no decorrer do dia ela precisa se proporcionar isso. Não almoçando sozinha, conversando na hora do almoço, conversando antes de começar a trabalhar, porque aí ela já usou parte disso lá na café da manhã, conversou com colegas ou fez um curso de idiomas, uma conversação para conseguir, na hora de trabalhar, estar mais concentrado, porque o corpo fala, opa, parte do que eu preciso conversar eu já fiz logo de manhã, então agora eu consigo ficar mais quieto, mais focado, mais centrado. Esse é um dos exemplos que é fácil a percepção, mas existem vários detalhezinhos e, como eu disse no início, não existem duas pessoas iguais. E para você ter uma ideia, as pessoas nas situações de rejeição durante a infância, nós aprendemos a ser criativos. Então, nas situações de abandono, nós aprendemos a nos comunicar. Nas de manipulação, nós aprendemos a negociar. Nas de humilhação, nós ganhamos força e persistência. E nas de traição, nós aprendemos a ser competitivos. O arranjo, a combinação desses 5 me traz outras informações, como ambição, como a capacidade de cuidar de pessoas, de si próprio, várias outras questões. Você me trazendo um problema, eu consigo te explicar. E tudo a partir do formato do corpo. E por que é tão importante usar um parâmetro externo a você e não interno a você? Porque já aconteceu de pessoas que, pelo ambiente familiar, acharam que não tinham uma determinada habilidade. E, na verdade, aquela habilidade existia. É que foram tantos anos ficando sem utilizar que a pessoa acabou, é como se tivesse aquele caminho lá da floresta, foi invadido por ervas daninhas, mas o caminho está ali. E aí a pessoa não usando 100% da sua energia, 100% da sua capacidade, ano após ano, ela acaba achando que não consegue fazer nada. Ou acaba se conformando com uma vida que não era necessariamente aquela que ela gostaria de ter. Por exemplo, um caso que me lembro, um garoto que de repente tem várias irmãs, criado apenas pela mãe, quer dizer, homem naturalmente é mais quieto do que mulher. Mas se um garoto convive toda a sua vida sempre rodeado de mulheres, a percepção dele é que ele é uma pessoa quieta. Não houve espaço, com tanta mulher falando à volta, não houve espaço para que ele desenvolvesse a comunicação dele. Mas aí você olha para o formato do corpo e fala, opa, você tem capacidade de comunicação, sim. Aí ele fala, não, sou quietinho. Ou você é quieto,
E aí nessa conversa, no atendimento, a gente descobre por que isso chegou nesse ponto. E aí não adianta eu falar, não, você tem capacidade de comunicação, vai lá e fala. Né? Existem algumas atividades que eu vou sugerir para que essa pessoa, aos poucos, lembre-se da grande capacidade que tem. Por o vídeo não se estender muito mais, eu vou deixar o meu WhatsApp caso você queira ter mais informações e marcar um atendimento comigo. Eu te convido também para deixar o like, me seguir aqui no canal e ver, porque eu trabalho com outras técnicas também voltadas para uma melhor qualidade de vida. A minha proposta é sempre evitar e explicar frustrações, eliminá-las também com a sua participação, desde que você tenha comprometimento em seguir as sugestões que eu dou. Agradeço a atenção até aqui e eu te aguardo no próximo vídeo aqui do canal. Até breve!